Aliás, a gente vai falar agora com o Rio de Janeiro, vamos para o Rio de Janeiro, porque o ministro Paulo Guedes participa hoje de um evento com empresários no Rio. O Rodrigo Viga está conosco. O ministro chegou a falar de uma despedida da final no BNDES, é isso? Perdão, de uma despedalada, não de uma despedida. Até porque o próprio presidente já disse, o presidente Bolsonaro, que na eventualidade, no segundo mandato dele, o ministro Guedes, sim, continua no Ministério da Economia. Mas a questão aqui, o assunto é despedalada. É isso no BNDES? Essa é a história, Vigas? Por favor, nos traga informações. Bem-vindo. Obrigado, Piotr. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Mas não deixa de ser uma despedida da pedalada, né? Despedalada e despedida da pedalada. Para quem não lembra o que aconteceu com o BNDES, principalmente do governo PT, foi basicamente isso. O Tesouro Nacional captava recursos junto ao mercado a uma determinada taxa de juros, ou seja, não tem dinheiro de graça, e depois esse dinheiro era repassado para o Banco de Fomento, para que o BNDES emprestasse para empresas. E aí vê aquela história das campeãs nacionais, tudo que nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan já sabe. Só que essas transferências de tesouro para a BNDES totalizaram quase 500 bilhões de reais, com B de bola, muito dinheiro. Um cronograma foi fixado anos atrás para que o BNDES pudesse pagar essa dívida de forma escalonada, de forma parcelada. Só que ainda restam 90 bilhões de reais a serem pagos. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, que hoje falou para empresários da Associação Comercial e também para empresários da FUNSEX, que é um grupo ligado ao comércio exterior, disse que esses recursos são fundamentais e importantes, a devolução desses 90 bilhões de reais para trazer para baixo a dívida do Brasil, para trazer a relação chamada dívida PIB para 76% do produto interno bruto. Ou seja, depois de todas essas confusões causadas por guerra e por pandemia, voltaríamos ao mesmo patamar do início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir especificamente o que disse o ministro Paulo Guedes sobre a despedalada no Banco de Fomento e a devolução desses 90 bilhões. Tem que devolver esse ano? Não, ele tem que devolver esse ano. O parecer é que ele tem que devolver esse ano. Os salários no BNDES estão muito acima da população brasileira em geral. Os planos de saúde estão muito acima. As aposentadorias estão muito acima. Tem que devolver 90 bi. Porque fazendo isso, a dívida PIB cai mais um pouco e nós encerramos o mandato justamente tendo enfrentado 2 guerras e com a dívida PIB praticamente no mesmo lugar. Essa declaração foi dada aqui no hotel 5 estrelas, de onde falamos nesse momento, porém, mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, depois ele reforçou aqui nesse novo evento, que haveria uma espécie de resistência dentro do BNDES na devolução desses 90 bilhões. No entanto, frisou que tanto o presidente do Banco de Fomento, Gustavo Montezano, quanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, já disseram que esse dinheiro tem que ser devolvido, mesmo havendo o que ele chamou de corporativismo dentro do BNDES. Vamos ouvir o ministro Paulo Guedes mais uma vez. A resistência do jurídico, a direção jurídica do BNDES, que é corporativista. Está defendendo o bônus deles, está defendendo ficar com o dinheiro lá para eles. Isso custa muito para a população brasileira. É muito dinheiro, esses 90 bilhões fazem falta para nós. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que falou sobre economia, perpassando também pela política nesses 2 eventos aqui no Rio de Janeiro, mas deixou algumas mensagens importantes. Pela primeira vez na história, segundo ele, a inflação no Brasil vai ser melhor e menor do que os países do G7, assim como o crescimento da economia brasileira. Meu caro Piotr. Agora, o Viga, rapidamente, né? O ministro não tem nenhum problema em colocar o dedo na ferida. Ele falou que os salários do BNDES são muito acima da média do Brasil. Os benefícios, como, por exemplo, planos de saúde, ou seja, ele está apontando uma distorção que é paga com dinheiro do contribuinte, ou seja, porque nós estamos falando de um banco público como um banco de fomento, banco para, digamos, emprestar dinheiro para desenvolver o país. Ou seja, o ministro não está, digamos, deixando de lado o que sempre era para ter sido feito e está fazendo agora, é isso, né?
É isso. Como se diz popularmente, está falando na lata, né, Piotr? Sim. Durante a pandemia de Covid-19, ele também usou esse expediente dizendo o seguinte: não vou dar aumento para o funcionalismo público, porque o funcionalismo público dos governos do PT teve um aumento líquido de mais de 50% de salário. Então, agora é a hora da dose de sacrifício. Para quê? Para que se ajudasse aqueles mais pobres, mais necessitados a enfrentar essa crise, essa guerra sanitária, Piotr. Muito obrigado, Viga. Está aí, portanto.